Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler, a nossa hora voa, mas eu quero ler com vocês e dar uma corrida aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o 21. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, 18 até o 21. Diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Aleluia! E Deus em Cristo Jesus abençoe esta leitura aos nossos corações. Hoje comemoramos a Páscoa, comemoramos a ressurreição de Cristo. E o tema desta mensagem é: Ele ressuscitou, a nossa fé é verdadeira. Você pode repetir comigo? Ele ressuscitou, a nossa fé é verdadeira. Agora traga para a pessoalidade: Ele ressuscitou, a minha fé é verdadeira. Se nós estamos afirmando que a nossa fé é verdadeira, é porque existe uma fé falsa. E a fé falsa não quer dizer que a pessoa tem uma fé fingida, mas é que ela canaliza a sua fé, a sua confiança em um ser ou em uma coisa que não lhe irá lhe servir. E por que é que a nossa fé é verdadeira? Porque a nossa fé está em Cristo Jesus. E o fato dele ter ressuscitado, a nossa fé, ela deixa de ser uma fé inútil, vã, mas é uma fé verdadeira. Se Jesus apenas morresse e não ressuscitasse, nós estaríamos na mesma situação daqueles que acreditam em Buda, em Confúcio, em Maomé, e qualquer um outro nome desse aí que você possa citar. Mas não, o túmulo de Jesus está vazio. E antes de hoje nós podemos ir a Jerusalém e ver isto, mas foi testificado primeiramente pelas mulheres. Depois dos discípulos, nós lemos hoje que Pedro correu à frente de João, que ele era mais de porte atlético, e chegou até lá e viu, abaixando entrou, estava lá o túmulo vazio. Eles não tiveram, Pedro e João não tiveram o privilégio que as mulheres tiveram. Olha só, mulheres, que isso vocês possam aprender. Aquelas mulheres não tiveram medo, aquelas mulheres estavam sozinhas, aquelas mulheres foram para embalsamar o corpo de Jesus. Estava ainda na madrugada e a preocupação delas, qual era a preocupação? Quem é que vai poder remover a pedra? E quando ela chega lá, a pedra havia sido removida. E quem a removeu? Quem a removeu? O próprio Deus que ressuscitou o seu Filho amado. E a nossa fé, então, ela se baseia exatamente nisto. Não em coisas sem vida, mas de uma vida eterna. Em certa ocasião, na cidade do Rio de Janeiro, a gente via, não sei se a pastora lembra, não sei, mas os carros começaram a usar um adesivo no vidro traseiro, versículos bíblicos, e eu recordo de um que dizia: Jesus está vivo, eu hoje falei com ele. Nós falamos com Jesus todos os dias, e você não conversa com o morto, você conversa com o vivo. Então, a nossa fé, ela é viva. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a cruz seria apenas uma tragédia.
Quem ia, nós vimos e cantamos aqui, quem ia para a cruz era para morrer e sumir da sociedade. Seria apenas uma tragédia, mas Jesus ressuscitou. O evangelho seria apenas uma história bonita. Como tantas outras histórias a gente ouve pessoas contando. O evangelho seria apenas uma história bonita. No entanto, ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crerem. O evangelho de Jesus Cristo é palavra viva, penetra no mais íntimo do homem e transforma o mais vil pecador. Quantos pecadores, a exemplo de Paulo, de Saulo, que foi convertido pela palavra ou pela aparição de Cristo Jesus, quantas pessoas que eram realmente daquelas que nós deveríamos até ignorar, mas Deus não ignora. Então o evangelho, ele é poder transformador. E se Jesus não tivesse ressuscitado, seria apenas uma história bonita. Outra coisa, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria inútil. A gente, lá na cidade do Rio de Janeiro, tem a Igreja da Penha. São 365 degraus. E as pessoas, os devotos de determinado santo, eles sobem de joelhos 365 degraus até lá. E o joelho, ele fica ralado, ele fica sangrando, ele fica doendo. Aquela pessoa acredita que está fazendo algo que agrada a Deus. É uma fé inútil. Porque o sacrifício que agrada a Deus foi o sacrifício do seu Filho. O sacrifício de Jesus, a ressurreição, é uma prova de que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho. Então, Jesus, se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria inútil. Mas olha o que Pedro, neste capítulo, ele fala. Pedro nos lembra que ele ressuscitou, e por isso nossa fé é verdadeira, firme e viva. A nossa fé é verdadeira, é firme e é viva. A nossa fé, ela agrada a Deus, porque nós cremos no Filho unigênito dele, aquele que ele enviou para dar vida e vida em abundância. Olha o versículo 18 e 19 que diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. Fomos resgatados por um preço eterno. Você, querido irmão, você que está acompanhando de sua casa, do seu trabalho, porque está impedido de aqui estar, por você foi pago um alto preço, e não o preço do sangue de animais, mas o preço precioso de Cristo Jesus, que derramou o seu sangue por você. Pedro começa dizendo, sabendo, ou seja, isto não é dúvida. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Eu conversava com os netos esses dias, quando fui buscá-lo na escola, estava com programação da Páscoa, eu perguntei, o que é Páscoa e quando foi instituída? Dei essa missão para eles. A Páscoa, talvez você saiba, ela foi instituída num momento difícil da vida do povo de Deus. 430 anos preso, trabalhando como escravo. E o Senhor, então, ouve a oração daqueles que estavam escravizados e envia um libertador. E através desse libertador, manifestou a sua glória, manifestou o seu poder, manifestou o quanto ele é poderoso para fazer muito mais. Já no final, ele retira aquele povo. O povo obediente, porque a ordem era, imole um cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro e passa no umbral da porta, no portal da porta, e fiquem todos ali dentro. Por que aquelas famílias não foram mortas? Por que o primogênito daquela família, a exemplo do que aconteceu em Israel, não, mas no Egito, que todos os primogênitos morreram? Por que não morreram? Não morreu nada da parte de Israel, porque foram obedientes. Então,
trazendo para os nossos dias. Hoje nós somos cobertos pelo sangue de Cristo, e se nos mantivermos firmes, constantes, obedientes à sua palavra e vivendo conforme Ele quer e deseja para nós, o mal não nos alcançará. Então, Páscoa significa liberdade. Páscoa significa transformação. Páscoa significa vida e vida em abundância. Pedro começa dizendo, sabendo, ou seja, não é dúvida, é certeza. A nossa salvação não foi comprada com dinheiro. A nossa salvação não foi comprada com dinheiro. Você não gasta um centavo para agradar a Deus. Ele nos comprou quando estávamos mergulhados, imersos no lamaçal do pecado, fedorentos mesmos. Ele nos resgatou da vã maneira de viver. Ele nos lavou. Como o escritor João Apocalipse diz, bem-aventurados aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro. O pecado que estava sobre nós foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Assim como foi usado na época de Moisés, o Cordeiro sem mancha, imaculado, sem defeito, Jesus agora, ele é o poder, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A nossa salvação não foi comprada com dinheiro. Não foi conquistada por méritos. Ei, irmão, não é pelos teus méritos que você alcança a salvação. Não é pelo que você faz, mas é pelo que foi feito por você. Enquanto eu e você não entendermos isto, dificilmente receberemos toda a graça, ou perceberemos a graça que nos é dedicada. Não foi herdada por tradição. O que é tradição? Aquilo que passa de pai para filho, de família para família. Com muita dificuldade você consegue comprar uma casa, consegue comprar um carro, e quando você parte, aquele carro, aquela casa, passa para a sua família. Não é assim? Isso chama-se tradição. A salvação não é por tradição. E eu vou explicar melhor. Minha mãe é crente, minha mãe é do círculo de oração, minha mãe é canela de fogo, como muitos dizem. Então eu estou tranquilo. Não. Minha mulher é do círculo de oração. A minha mulher, ela é daquela então estou tranquilo? Não, não é por tradição. Não é por osmose, não é porque eu estou junto deste ou daquele que eu obtenho a salvação. A salvação em Cristo, ela é individual. O pai não salva o filho não salva o pai. A mãe não salva a filha, nem a filha salva a mãe. Se eu não creio em Cristo, eu não posso agradá-lo. Não é herdada por tradição. Foi paga com sangue precioso. E não qualquer sangue, mas o sangue de Cristo. Como eu disse agora há pouco, o cordeiro que foi morto, ele não podia ter doenças, não poderia ser aleijado. Ele tinha uma série de requisitos para poder representar aqueles que estavam entregando em favor dos seus pecados. Assim é Cristo. Quando João Batista estava batizando no Rio Jordão e que Jesus aparece, ele diz, eu imagino que ele tenha feito isso, e por isso que eu estou fazendo assim, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não encobre, o seu sangue não encobre o pecado, porque não é interesse do Pai encobrir pecado, mas Ele quer retirar, fazer com que aqueles pecados, aonde abundou o pecado, abunde agora a sua graça, porque é através da graça que nós somos salvos, por meio da fé. Não vem de nós, não é por mérito, mas é dom de Deus. Em respeito da salvação, do sacrifício de Cristo, 700 anos, Isaías falou, é pelas pisaduras dele, pelas suas pisaduras, pelo seu sacrifício, é que nós somos sarados. Nós somos sarados. Então, irmãos, você não é barato, não.
Não se venda por qualquer coisa. Não troque Jesus por qualquer coisa. Você custou caro. Nós somos dele porque ele nos criou e somos dele porque ele nos comprou com seu sangue. Então, você foi comprado por preço alto. O inferno tentou te destruir, mas o sangue te resgatou. A vontade de Satanás é de tragar, é de levar ao abismo junto com ele, porque para ele há a condenação. Ele quer levar a outros, ele quer levar a muitos, mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que esta mensagem hoje da salvação alcance o seu coração. Que você possa dedicar tempo ao Senhor e crer: Senhor, eu creio que aquela cruz era para mim, que o sofrimento era meu, mas o Senhor tomou o meu lugar, e tomou o meu lugar, tomou a minha morte para me dar vida e vida em abundância. Sua fé, ela tem valor porque foi selada no Calvário. A sua fé tem valor, querido irmão, porque ela foi selada. A Bíblia fala que Jesus cravou a cédula na cruz. Quantos já compraram um terreno aqui? Já pagaram a promissória? Ou está pagando promissória ainda? Você chega lá com pagamento, não é assim? Você entrega o dinheiro, aí assina a promissória e te entrega. Assim, Opa, mais uma. O Edson terminou de pagar o terreno dele esses dias. Estava todo feliz. Pega aí essa ideia. Jesus pegou a promissória do pecado. Jesus pegou a promissória. E ele satisfez a Deus, a justiça de Deus, e cravou no Calvário. Está lá. Por isso que ele diz: está consumado. Não preciso mais eu fazer nenhum sacrifício. Subir a escadaria da Penha, 365 degraus de joelho, vai fazer o quê? Só estragar o meu joelho. Porque esse sacrifício, ele não satisfaz a Deus. O sacrifício que satisfaz ao Senhor é o sacrifício do seu Filho amado. E nós vamos ver que isto tem um plano. Jesus não foi um acidente de percurso. Ele apareceu do nada, um paraquedista. Não! Não mesmo. Sua fé tem valor porque foi selada no Calvário. Quem foi comprado por Cristo não pode viver como se não tivesse valor. Aquele hino que a gente sempre canta: quero que valorize o que você tem. Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Você tem valor. E quem viu este valor, pode ser que alguém aqui, nos dias de hoje, mesmo da família, não consiga ver isto, mas você foi valorado pelo Cristo amado. Ele não hesitou em derramar o seu sangue em seu favor. Aleluia. O versículo 20 desse trecho que lemos diz: conhecido antes da fundação do mundo. E eu quero dizer a você, Cristo não foi surpresa, foi um plano eterno. Várias profecias mostrando ao longo das Escrituras. Por isso eu insisto com você: estude, leia, faça plano de estudo das Escrituras, para que você entenda isto que eu estou falando. Mas logo no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, versículo 15, a gente vê a promessa do Messias: de ti, mulher, da tua semente, mulher, nascerá um. Quem é este um? Jesus. Jesus. Ele é aquele que pode resgatar o homem da vã maneira de viver. Então Jesus, ele não foi uma surpresa, mas foi um plano eterno. Nada pegou Deus de surpresa. E o homem pecou, sabia? O homem pecou. Imagina a Trindade falando:
Aquele homem que a gente fez com tanta vontade. Puxa, mas eu investi tanto nele. E agora ele pecou, ele deu ouvidos a Satanás. Não pegou Deus de surpresa? Não pegou. Às vezes eu, como marido, ou minha esposa como esposa, ou filhos, nos surpreendem. Poxa, até mesmo na igreja, puxa vida, a gente investiu tanto. A gente queria tanto, tinha planos e acabou. Não. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Nada surpreendeu a Deus. A Trindade não foi surpreendida com a queda, porque já havia preparado. O pecado não surpreendeu Deus. A queda do homem não desorganizou o céu. Quando algo acontece na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, algo que estava fora do nosso controle, desorganiza. Você tem que organizar. Você tem que tomar outras atitudes, tomar outra linha de ação. O céu não se perturbou. O céu já tinha um plano eterno para resgate. A cruz não foi o improviso. Não foi uma improvisação. Porque muito antes de Jesus vir, já se dizia, os profetas disseram: maldito é aquele que for dependurado no madeiro. Muito antes, Jesus tornou-se maldito por você. Toda a sua maldição foi colocada sobre Jesus. O castigo que lhe traz paz hoje estava sobre ele. Não há um improviso. A cruz fazia parte do plano de salvação. Jesus era este plano. Antes de existir terra, antes de existir céu, antes do homem existir, já havia um plano de salvação. Talvez você já tenha passado por situação daquilo que eu vou falar agora. Não vou pagar um plano de saúde não, ó. Acabo nem usando, poxa. Aí alguém fica doente. E agora? Vou levar lá no postinho. Aí o postinho não tem médico. Aí tem lá um auxiliar. Auxiliar do auxiliar. O terceiro carimbador está lá. Aí te dá uma injeção, sabe lá do quê? E você volta. Só assim a gente percebe que deveríamos ter feito algo. Deus não foi surpreendido. O pecado não surpreendeu. Pastor, então, ele queria então que o homem pecasse? Claro que não. Deus poderia colocar em mim e em você um chip. Hoje está em moda, a gente vê aí aquele norte-americano, como é que é o nome dele? Elon Musk, a China e outro dia eu vi robôs. Rapaz, meninas bonita, Lívia. Mas aí o camarada foi lá, tirou. Era robô. Perfeito, mas robô. E aquele robô, por mais perfeito que seja, por mais humanoide que seja, ele não tem vontade própria. Ele tem ali, vamos chamar de um chip, Neymar pode explicar depois melhor no outro dia aí. Mas ele só faz aquilo que seu mestre manda, o que é programado. Deus colocou em você a liberdade de decidir entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Mas ele sugere: escolha, pois, a vida, para que viva você e sua descendência. Então ele poderia ter colocado um chip. Hoje os celulares, você pode colocar acho que 2 ou 3, não é isso? Antigamente não era assim, você não pegou essa época. Você tinha um aparelho, era um aparelho da Claro, você só podia Claro.
Era um aparelho da TIM, só podia TIM. Ah, mas vou colocar o chip, não vai funcionar. Deus poderia ter feito isso comigo e com você, mas Ele não quis um robozinho. Deus quer que a nossa obediência a Ele seja por voluntariedade, seja por vontade, em saber escolher que é melhor estar onde Ele está, porque na sua presença há fartura de alegria. Ele tem o melhor para mim e para você. Então Ele permite eu e você escolher. Ele permite. Mas ele não foi pego de surpresa. Não foi surpreendido. Então a cruz não foi um improviso. Jesus já era o plano. Antes de existir terra, céu, homem, já existia um cordeiro preparado. Já tinha um cordeiro. Que cordeiro é esse? O cordeiro que João disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus já sabia da sua vida antes de você nascer. Qual a sua idade, Lívia? Eu sei que você tem 15 anos. Antes de você nascer. 15 anos é um bom tempo, não é? Não vou te perguntar a tua idade não, irmã Olívia. Deixa quieto. Antes de nascer. Deus já tem um plano. Quando a gente lê o Salmo 139, a gente vê isto. No ventre de nossa mãe, o Senhor abriu um caderno, um livro, e começou a escrever. Antes que fosse formado, a mulher nem sabe que está grávida, porque está no início. O coração ainda não começou a bater, apenas o óvulo foi fecundado, pois ali o Senhor já abre um caderno, já abre vou abrir uma agenda aqui para esse. É isso que está dizendo, é isso que está se falando. Então, antes, Deus já sabia da sua vida, antes de você nascer. Pastor, então, do jeito que eu fizer, vai ser feito? Não, Deus tem uns propósitos melhores. Olha o que ele diz em Jeremias: eu sei os planos que eu tenho para você. Plano de bênção e não de maldição. Plano de prosperidade. E por que a gente não prospera? E por que a gente não avança? Porque temos vida tão mesquinha, tão atrasada? Porque nós estamos fora do propósito de Deus. A hora que nós entendermos que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos, a gente vai dedicar inteiramente a boa, perfeita e agradável vontade dele. Aleluia. Glória a Deus. Ele já tinha preparado solução antes do problema. Quando a gente lê o livro de Isaías, Isaías fala que Deus vê o fim pelo começo. Ele vê o fim pelo começo. Eu vou tentar te explicar o que vem a ser isso. Quem já viu aqui? Aqui é difícil de ver, mas talvez você já tenha visto. Alguém já viu um caroço de manga? Quem já viu? Até Caleb já viu? Faz assim só para eu saber. Jadeline também já viu um caroço de manga? Tem manga lá perto da tua casa? Todo mundo aqui já viu um caroço de manga. O que Isaías está falando, irmão? Isaías está dizendo que quando Deus pega um caroço de manga na mão, ele não vê um caroço de manga, ele vê uma floresta de manga. Ele vê o fim pelo começo. A gente enxerga o quê? Está aqui um caroço, uma semente de manga. Se eu semear, ela poderá crescer, ela poderá frutificar e futuramente poderá dar bastante frutos. Deus não vê assim. Deus vê o fim pelo começo. Então Ele conhece todos os nossos passos. Ele conhece exatamente, Ele nos fortalece, Ele nos guia. É por isso que eu tenho que estar ligado à voz do Senhor. É por isso que a Bíblia insiste comigo e com você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Porque quando Ele diz, quando Ele fala, é para guiar, é para nortear.
É para que a gente não ande por caminhos tortuosos, como diz em Isaías: este é o caminho, andai sem vos desviardes dele, nem olhando para a esquerda ou para a direita. O Calvário não foi um acidente, foi um propósito. A ressurreição é a prova da nossa fé. Olha o versículo 21 que diz: Deus o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Aqui está a mensagem que eu e você precisamos saber e guardar. Jesus morreu. Morreu. Jesus foi sepultado. Foi sepultado. Até aí não tem nada de diferente. Mas não permaneceu morto. Ele morreu como qualquer um mortal, porque ele tomou a nossa forma humana. Ele tomou um corpo semelhante ao meu, só que sem pecado. E ele foi obediente, e o apóstolo Paulo fala isso, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele ressuscitou. O que a ressurreição prova? A ressurreição prova que o sacrifício foi aceito. O sacrifício de Jesus não foi mais um sacrifício. Na Idade Média, os cristãos da Idade Média usavam chicote, usavam instrumentos para machucar o próprio corpo, porque pensava que o pecado estava no corpo, e era o corpo que atrapalhava. E ele maltratava o corpo, colocava instrumentos criados pelo homem para maltratar. O sacrifício foi aceito, o pecado foi vencido, a morte foi derrotada. Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Se Jesus tivesse ficado no túmulo, a gente viu o relato. Existe o Jesus da nossa fé e existe o Jesus histórico. O histórico é de interesse daqueles que não possuem a fé que você possui. Então eles vasculham, eles procuram, e há indícios, a ciência, principalmente a arqueologia, tem descoberto todo o tempo acerca da vida, da morte, da ressurreição de Cristo. E as Escrituras mostram isso, porque Lucas, ele fez um tratado, na verdade 2 tratados. Pesquisador era Lucas. E há um registro, a ressurreição de Cristo é fato. A nossa fé não está baseada em fuxicos, mas em fatos verdadeiros. Mas se Jesus não tivesse saído, ou tivesse ficado no túmulo, não haveria salvação, não haveria esperança, não haveria igreja. O que é que nós estamos fazendo aqui? Por que é que eu e você deixamos, com essa chuvarada toda que caiu, podíamos ter ficado em casa? E o que é que nos trouxe para cá? É porque Jesus está vivo e Ele habita em meio aos louvores. Você veio para adorar, você veio para bendizer, você veio para cultuar aquele que vivo está. Aquele que morreu sim, mas ressuscitou ao 3º dia. Jesus está vivo. Aleluia, e presente em nosso meio. O túmulo está vazio. Servimos a um Cristo vivo. Nossa fé não é baseada em filosofia, é baseada em fato. A morte não é o fim para quem está em Cristo. Olha o que Paulo fala no capítulo, Paulo, a fim de dirimir, extrair, tirar toda a dúvida da igreja da época, a igreja de Corinto, ele escreve um capítulo inteiro, o capítulo 15, para tirar a dúvida acerca da morte, porque muitos pensavam, eu morri, e aí? O que é que eu fiz? E agora? Eu vou para o cemitério, eu vou para a terra, igual a qualquer um outro. Não é assim. A morte não se finda.
Aliás, a vida não se finda, a vida do cristão não se finda com a morte. Pelo contrário, a morte é como se fosse um túnel, porque nós estaremos nos braços do Mestre. Aleluia! Servimos a um Cristo vivo e a morte não é o fim para quem está em Cristo. A nossa fé e esperança estão em Deus. O versículo 21 fala: para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Qual a nossa esperança? A nossa esperança é Cristo, o hino 300 da nossa harpa. Você lembra? Como é que eu digo o hino 300? Nossa esperança é sua vinda. É a luz da manhã. A nossa esperança, Ele vem. E Ele disse que virá. E virá para buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. A ressurreição tem um propósito: firmar nossa fé em Deus. Jesus, olha o que Paulo fala aos Coríntios. Jesus é a primícia dos que dormem. O que é primícia, presbítero? É o primeiro. Se Deus o ressuscitou dos mortos, Ele não vai te esquecer no túmulo. Jesus é o primeiro, é a primícia. Se Deus ressuscitou a Cristo, Ele ressuscitará você, caso você parta antes dele vir buscar a igreja. É a nossa esperança. Capítulo 15 de 1 Coríntios fala isso. Então, nossa fé não está em homens, nossa fé não está em religião, nossa fé não está em circunstâncias. Hoje eu sou crente, amanhã não sou. Hoje está tudo bem, hoje eu creio, amanhã eu estou incrédulo. Não pode ser isto. Não posso cochear entre dois caminhos, em dois pensamentos. Eu preciso servir a Cristo e olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Está em Deus que ressuscitou os mortos. Quando tudo parece perdido, Deus ainda tem uma última palavra. Quando todas as coisas parecem perdidas, Deus tem uma palavra. Quando a esperança morre, Deus pode ressuscitar. Quando ninguém pode fazer nada, Deus pode tudo. Por isso que temos que olhar para Ele. A nossa fé é viva, Ele ressuscitou, ela é viva e ela é verdadeira. Se Deus ressuscitou Jesus, Ele pode transformar qualquer situação da sua vida. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão cabisbaixa, triste, sem esperança. Talvez você que está ouvindo esta mensagem de sua casa, do seu trabalho, esteja nessa situação. Mas Jesus pode ressuscitar e quer ressuscitar o seu ânimo, a sua esperança. Ele pode tudo. Aleluia. Vamos concluir. A ressurreição declara ao mundo: o sangue tem poder, o plano de Deus é perfeito, a morte foi vencida, a fé cristã é verdadeira. Então nós podemos dizer: Jesus ressuscitou, a minha fé é verdadeira. Jesus ressuscitou, a minha fé é verdadeira, porque eu continuo olhando para Ele, que venceu a morte, venceu o Calvário, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mal em meu favor. Continuemos firme, constante, abundante. Ele ressuscitou, a nossa fé é verdadeira. Amém? Vamos ficar em pé, vamos dar graça pelos elementos. Deixa Deus trabalhar em nossas vidas. Isso, pode aplaudir ao Senhor. A Ele honra, glória, louvor, exaltação.